Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Começa daqui a pouquinho mais uma sessão da CPI da Covid. O 7º depoente será o ex-chanceler Ernesto Araújo. O que está no cardápio, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Um ambiente muito hostil, viu, Megali? Por que a gente diz isso? Porque o ministro está voltando aqui, o ex-ministro está voltando ao Senado Federal depois de cerca de 1 mês e meio, quando ele foi sabatinado. E foi realmente uma sessão praticamente de tortura no Senado Federal, com um ambiente muito hostil. Ele era muito criticado naquela época, pressionado inclusive por aliados. Isso é importante, ele era pressionado por aliados do governo, o famoso Centrão, para deixar o cargo, porque os aliados do governo viam no ministro alguém que dificultava o combate à pandemia, alguém que dificultava a relação do Brasil com a China, com a Índia, em função das declarações. Chegou a falar que o problema no mundo não era o coronavírus, mas era o comunavírus, uma referência à China, o principal parceiro comercial do Brasil. Então isso vai ser muito cobrado, né? Os parlamentares estão anotando ali as declarações do ministro, que consideram que provocaram problemas aí nas relações exteriores, vão questionar ao ministro, né? E o ministro, Megali, tem ali uma dificuldade grande de comunicação, né? A gente lembra de coletivas de imprensa, a própria sabatina que ele passou aqui no Senado Federal, né? Então ele tem ali uma dificuldade. De qualquer forma, ele vai ter que responder todas as perguntas. Ele não foi ao Supremo Tribunal Federal, não tem o direito de ficar calado, então ele precisa responder todas as perguntas como uma testemunha. Ele não é um investigado, né? Não pode se recusar a responder. Agora, quais são os pontos principais aí, né, que os parlamentares vão questionar? As relações com outros países para realmente fechamento de contratos com vacinas, com laboratórios, né? De qual forma o ministro ou como o ministro atuou para melhorar essas relações e agilizar o repasse de vacinas. Então o ministro foi muito criticado por isso, por uma inação, uma falta de iniciativa do Brasil naquele momento mais crítico, mas também, né, vai ser cobrado pelo esforço para conseguir insumos como cloroquina, medicamentos como cloroquina, e há inclusive documentos que relatam aí a comunicação do Brasil com a Índia para conseguir cloroquina em meio à pandemia. Então a avaliação dos senadores em relação ao ministro é o seguinte: olha, o ministro não fez o que tinha que fazer para conseguir as vacinas ou para facilitar esse caminho, mas acabou tendo um esforço para conseguir medicamento como a cloroquina e fez aquela viagem, inclusive, para Israel, para avaliar lá o spray nasal, né, que acabou, enfim, não tendo nenhum contrato com o Brasil. Então, esses pontos vão ser muito questionados ao ministro, né? O ministro, ele acabou se distanciando do Palácio do Planalto desde que saiu, até fez críticas a aliados do governo, né, dizendo que de alguma forma fizeram o governo perder a alma, e tudo que tinha por trás aí do plano inicial, né? Mas ele é muito fiel ao presidente, né? Resta saber se vai continuar fiel ao presidente nessa reunião. A expectativa que sim, é o ministro tido e era daquela chamada ala ideológica, é o indicado de Olavo de Carvalho e até por isso tem um ambiente ainda mais hostil aqui no Congresso Nacional. Orengo, expectativa para o depoimento amanhã de Pazuello e depois de amanhã da Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina. A Mayra já foi ao STF em busca de um habeas corpus semelhante ao que foi concedido a Pazuello. E estou vendo aqui no Correio Brasiliense que Gilmar Mendes foi sorteado relator desse pedido apresentado pela capitã cloroquina. Novidades a respeito da possibilidade de a não, né? Ela ainda é secretária, né? Secretária do Trabalho do Ministério da Saúde. Secretária do Trabalho do Ministério da Saúde. Fica calada? Sabe, Megali, que os senadores já trabalham com essa hipótese, né? Então já traçam estratégias aí para saber o que vão fazer em caso do Supremo Tribunal Federal conceder essa prerrogativa que foi concedida a Eduardo Pazuello. E por quê? Porque há precedentes no Supremo, diversas CPIs, tivemos essas ações no Supremo Tribunal Federal e foram diversas vezes que o Supremo realmente concedeu essa prerrogativa da pessoa ficar calada lá, não produzir prova contra si mesmo, mesmo sendo testemunha. Essa é a grande diferença. Não são investigados, são testemunhas. Em tese, deveriam falar, né? Mas estão indo ao Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é a estratégia definida já com o Pazuello para amanhã? É focar nos terceiros, né? O Pazuello, ele precisa responder, não pode ficar calado quando perguntado sobre outras pessoas. Então vão questionar sobre o presidente, as ordens dadas pelo presidente, sobre os secretários, a gente estava falando há pouco da secretária do Trabalho, né? Então vão questionar sobre os secretários e já vão discutir, inclusive, futuras
futuros depoimentos. O caso do secretário executivo do Eduardo Pazuello, do ex-ministro Elcio Franco, né, que ficou muito conhecido nas entrevistas, mas era alguém que operacionalizava o plano do Ministério da Saúde. Então é um próximo que deve ser convocado aqui para a CPI. Orengo, mas se essa prerrogativa for concedida à Mayra, na condição de testemunha e não de investigada, você abre uma porta para que qualquer depoente da CPI faça o mesmo? Só uma colocação. Empastele a CPI? Diga lá, Sheila. Não, só para acrescentar aqui, porque eu estava lendo e acompanhei um pouco mais cedo o que disse a defesa da secretária Mayra Pinheiro, dizendo que o pedido não foi esse, que o pedido de habeas corpus foi para que ela fosse acompanhada pelos advogados e que eles pudessem ter o direito de interferir, de intervir ali no depoimento. A defesa negou que o pedido, que a provocação feita ao STF tenha sido pelo direito de ficar em silêncio. Mas a informação inicial tinha sido essa, de que o HC era para que ela pudesse ficar quieta, pudesse ficar em silêncio. Mas aí depois a defesa veio com essa história de dizer que não, na verdade o pedido é para que ela possa ter os advogados presencialmente e eles possam de alguma maneira interferir. O que também é esquisito, né? Porque ninguém fez isso até agora. E a gente já viu outras CPIs, Sheila, isso acontecendo, né? Ficou o advogado sentado ao lado do depoente, e aí o senador faz a pergunta, e aí o advogado já cochicha, olha, essa você não responde, essa você não responde. A gente viu isso em diversas CPIs, né? E aí o cidadão só repete ali, olha, fui orientado pelo meu advogado a não responder essa pergunta, até para não produzir prova contra a minha pessoa, enfim, isso já aconteceu diversas vezes. Aí senta o depoente, senta ao lado o advogado, né? E aí fica aquela sessão até maçante, né? Com perguntas repetidas, e esse recurso sendo utilizado. Então, se tiver a liberação do Supremo, é isso que a gente vai ver, né? O advogado ali a todo momento orientando o depoente e por muitas vezes optando por ficar em silêncio. Agora, os parlamentares, eles já atuam aí para buscar alternativas, porque a CPI não é só depoimento, isso é importante, né? Se a CPI tiver realmente esse resultado prático, para ela ter resultado prático, precisa conseguir documentos, detalhes, e a CPI pode quebrar sigilos, né? Sigilo telemático, sigilo fiscal, e isso deve acontecer com esses depoentes aí principais, inclusive aqueles depoentes que estão indo ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então será mais um dia muito movimentado. Rodrigo Orengo estará de olho no depoimento. Tá marcado para daqui a pouquinho, né, Orengo? 9 horas da manhã, um pouquinho mais cedo. 9 horas. Mas aí sempre tem aquele atraso regimental, é sim. Impressionante, né? Como a sessão não começa no horário. Mas eles começam aqueles debates, os requerimentos que podem ser votados ainda hoje, para novos depoentes, novas convocações, e aí depois começa o depoimento, geralmente ali por volta de 10 horas. Muito bem. Então, bom trabalho para você, Orengo. Até amanhã. Bom trabalho, até mais.